Olá, gente, começando mais um TV Síntese semanal. Como vão todos? Comigo aqui a Carolina Cruz, lá de Brasília. Tudo bom, Carol? Tudo bem, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eduardo Vasconcelos, aqui de São Paulo. Como vai, Edu? Oi, Rafa. Oi, Carol. Oi, pessoal que está nos acompanhando. Tudo bem? No TV Síntese semanal, a gente vai falar nessa edição a respeito de. Vamos começar falando da Oi. Aconteceu bastante coisa com a Oi. Eu vou falar um pouquinho aqui, me alongar um pouco, porque teve muitos fatos em torno da operadora, e aí não tem jeito de eu não me estender a respeito desse assunto. O primeiro tema foi uma matéria que a gente deu exclusiva nessa semana a respeito de um processo que está sendo movido por um acionista da Oi contra a empresa, questionando, questiona várias coisas, né? Por exemplo, a desvalorização que as ações tiveram desde do final de 2022, virado 2022 para 2023, mas a principal questão que ele abordou ali no processo que a gente viu diz respeito ao contrato que a Oi tem de take or pay, né, de uso da rede da Vital. Então, a Oi vendeu o controle da Vital para o BTG, para os fundos do BTG, e assinou um contrato de que usaria essa infraestrutura para comercializar a Oi Fibra, a banda larga da Oi, né? E aí esse contrato, o acionista questiona o valor, diz que esse valor não é benéfico para a Oi, inclusive a Oi fatura menos com a banda larga em fibra do que paga para usar a infraestrutura da Vital. Então, esse contrassenso é apontado pelo acionista, está questionando na justiça, né? Esses motivos que levaram à desvalorização da Oi até o final do ano passado, porque aconteceu também uma coisa interessante. Mas eu já vou entrar nesse assunto também. É assim, o contrato com a Vital, feito pela Oi, também é algo que desperta curiosidade da Telefônica, por exemplo. Nessa semana saiu o resultado da Telefônica, que divulgou um bom ano aqui no Brasil, e o CEO da Telefônica, Cristiano Gebara, falou: olha, a gente não tem condições de avaliar se a gente tem interesse em comprar a ClientCo, que é a Oi Fibra, em função do contrato que a ClientCo tem com a Vital. E a gente não tem acesso a esse contrato, a gente não sabe o que ele diz para saber se compensa ou não, qual é o quanto que há de sobreposição de clientes e se valeria a pena para a gente investir nesse negócio, da mesma forma que a Telefônica participou ali do fatiamento que teve da Oi Móvel, né, e comprou a Oi Móvel. Então, assim, esse contrato que a Oi tem com a Vital está gerando muita repercussão, está gerando muitos questionamentos. Se você for olhar o balanço da Oi de 2023, tem lá em linhas pequenas, em notas explicativas, realmente eles falando que o contrato é deficitário para a Oi, então é algo que tem que ser respondido aí pela Oi em algum momento e que provavelmente a reestruturação da dívida da empresa vai ter que equacionar para a sustentabilidade da Oi Fibra. E o comprador, o potencial comprador da ClientCo, que é um ativo que está sendo vendido pela Oi dentro dessa recuperação judicial, vai ter que ser revisto para que essa venda de fato aconteça e, enfim, para que tenha interesse no mercado, né? Como a gente viu pelo que a Telefônica falou. E na semana anterior também a TIM, o Alberto Griselli, CEO da TIM, já tinha comentado algo no mesmo sentido, que a dificuldade de negociar a compra de uma ClientCo existe justamente no contrato com o terceiro, que é a Vital. Outro fato interessante que está movimentando a Oi nas últimas 2 semanas, que é o que eu falei que ia falar mais tarde, estou falando agora, é a respeito da provável entrada do Tanuri como grande acionista da empresa. As ações da Oi se valorizaram mais de 100%, se não me engano, bateram já nos 130% de valorização somente nesse mês de fevereiro, no final de janeiro até agora. Quem está comprando muito das ações da Oi, que eram penny stocks, elas valiam centavos em janeiro, no começo de janeiro, e hoje estão valendo aí quase R$ 2. É um fundo chamado Fundo de Investimentos Financeiros Nova Oi. Esse fundo é gerido por um fundo, por uma trustee, uma distribuidora de valores imobiliários, que por acaso tem como acionistas sócios, parceiros comerciais do Nelson Tanuri. Essa trustee, inclusive, foi uma empresa que ajudou a criar o fundo que comprou a Sercontel alguns anos atrás, quando ela passou para as mãos do Nelson Tanuri. Tá? Então, assim,
O Tanuri, por enquanto, ainda não admite que é ele que está por trás dessa compra. E o que o mercado especula e se questiona é o que ele quer, qual que é o objetivo. Porque, assim, comparar as ações da Oi neste momento em que a Oi apresentou um plano de recuperação e que esse plano de recuperação prevê que essas ações vão ser diluídas em 80%, não é uma estratégia pelas ações, é uma estratégia focada em outras iniciativas. Quando eles bateram 5% de participação na Oi nessa semana, eles enviaram um comunicado para a Oi, e a Oi repassou para a CVM, como é prático, como é determinado, falando que, olha, nós, Trustee, temos agora 5% da Oi, nós queremos contribuir para a administração da empresa, nós queremos contribuir nas discussões na justiça, nós queremos contribuir com as discussões regulatórias que estão tendo em torno do futuro da Oi. Então, a gente já vê que eles estão vindo aí, o Tanuri está vindo aí para mexer com as coisas que estão acontecendo, com as negociações que estão tendo com os credores. Lembrando que o prazo para ele fazer qualquer coisa também envolvendo credores é muito curto. A Assembleia Geral de Credores acontece no dia 5 de março, então é daqui a 2 semanas, né? A gente está gravando isso aqui numa sexta-feira de manhã, vamos ver, 23 de fevereiro, é possível até que aconteça alguma coisa ainda hoje, nesse fim de semana, mas, enfim, ele tem aí 2 semanas para tentar interferir de alguma forma na AGC ou numa solução com os credores até o dia 5. Ninguém sabe exatamente qual que é a proposta, o que ele vai querer trazer à mesa, se ele vai querer obstacularizar essa proposta, o plano atual, se ele vai querer mudar completamente esse plano atual e se ele vai poder também, né? Porque também não é uma coisa simples assim, compramos ação, vamos querer mexer do dia para a noite. Isso também ele enfrentaria resistência, não seria uma coisa muito simples de fazer. Em outra frente, como ele falou também, ele citou, o Trustee citou que tem interesse em influenciar nas questões regulatórias, a gente lembra sempre que tem o debate, a busca por uma solução consensual entre a Anatel e a Oi, ocorrendo perante o TCU lá em Brasília. Eles estão querendo, né? A Oi reclama da insustentabilidade das concessões e querem compensações por mudanças regulatórias feitas a respeito das obrigações e das tarifações da concessão desde o começo do século, né? E já a Anatel falou, não, olha, vocês devem um tantão aí pelos bens reversíveis para migrar, para ter direito a continuar usando a infraestrutura que vocês usam, então vocês é que devem para a gente. Enfim, a Oi quer 60 bilhões da União, a União fala que a Oi precisa pagar aí quase 20 bilhões para migrar de regime, do regime público da concessão para autorização. O Tanuri, o Trustee, não digo que é o Tanuri, vai conseguir influenciar nesse processo? Não sabemos. Por hora, esse processo já passou dos 90 dias, que era uma previsão que todo mundo estava envolvido no processo, lá no TCU falava que é o que seria obtido, que em 90 dias a gente vai conseguir sair com uma solução consensual. Isso não aconteceu, não deu, bateram os 90 dias da formação ali da comissão de solução consensual, o que se teve foi uma prorrogação das discussões, tá? Então, assim, tanto a empresa como a Anatel não se entenderam neste prazo de 90 dias e vão continuar discutindo por mais pelo menos 30 dias. Esse prazo ainda está dentro do que é esperado da instrução normativa que formou a SESEX Consenso, mas, enfim, é mais prazo do que todo mundo falava que seria o necessário, tá? Vamos mudar de assunto, já falei bastante coisa, fiz um monólogo aqui, a gente teve uma notícia muito interessante, a divulgação do censo escolar ontem, a Carol se debruçou em cima desses números aí, né, Carol, e trouxe para a gente algumas observações importantes que conversam aí com as políticas de conectividade escolar do governo brasileiro. Carol, conta para a gente o que você apurou e identificou ali dos números repassados. É isso aí, Rafa. Para minha felicidade, que nada me deixa tão feliz do que uma planilha de números para a gente analisar na minha frente. A gente está falando aí do censo escolar de 2023, né? Foi divulgado ontem pelo MEC. E antes de entrar aqui nos números, eu acho importante deixar destacado aqui para o nosso leitor, que é um leitor aí setorizado de telecom,
que os números eles são um pouco diferentes da TIC Educação, né, do CGI, que tem ali um recorte de velocidade, mas ainda assim, por mais que a gente esteja falando de bases diferentes, o censo escolar é um dos principais levantamentos que a gente tem e que mostra um panorama muito interessante, muito importante da estrutura das escolas. Então, vamos aos números, né? 88% das escolas públicas tinham internet em 2023. Houve um aumento aí de quase 10 pontos percentuais em relação a 2021, quando esse dado era de 78%, mas a gente pode comemorar? Não, até porque quando a gente está falando de acesso à internet na escola, a maioria das vezes essa rede serve para uso administrativo, né? E o censo traz um recorte de quantas escolas estão utilizando a internet para o aprendizado, para o ensino. Então, vamos lá, 79% do ensino médio o ensino médio público utiliza atividades pedagógicas e apenas 60% no ensino fundamental. Né? E não para por aí os recortes, né? São várias camadas. Vamos falar aqui de escolas municipais, que são a maioria das escolas públicas do país, 60% são municipais. E a estrutura delas é muito diferente de uma escola estadual, de uma escola federal, né? E isso também se reflete nos números, para você ter noção. Aqui no aprendizado, a internet para o aprendizado, nas municipais, é 55% delas que utilizam no ensino fundamental, enquanto na federal 89%, e no ensino médio a situação é um pouco melhor, 73% nas escolas municipais, contra 93% nas escolas federais. Então, para você ver a disparidade muito grande, por que eu falei ali no início sobre a CETIC, né, que é o levantamento da CGI. O dado mais recente que a gente tem, de 2022, é que apenas 29% das escolas municipais tinham internet com mais de 51 megabits. E a gente está falando de um conceito de conectividade significativa que considera pelo menos 1 megabits por aluno. Né? Então, a gente está muito longe. 29% nas escolas municipais ainda é muito longe de um cenário ideal. E aqui, antes da gente entrar nas regiões, que foi o destaque da nossa matéria, eu vou falar dos dispositivos, porque não basta ter sinal de internet, você tem que ter computador para acessar a internet. Né? E no ensino fundamental público, menos da metade das escolas tem acesso a algum tipo de computador para acessar a internet para os alunos. Né? No ensino fundamental é 47%, tem PC de mesa, e o PC portátil e o laptop é 40% apenas. No ensino médio, de novo, uma situação um pouco melhor, 82% tem PC de mesa e 62% laptop. Foi interessante observar, não está na nossa matéria, mas a gente tem um link para a íntegra, que na escola particular, o número de PC de mesa está caindo, de laptop está subindo, que é uma tendência também na sociedade, mas é importante esse dado porque mostra o quanto é relevante a potência do Wi-Fi dentro das instituições. Né? A gente está utilizando cada vez mais dispositivos móveis, né? E portáteis. Agora, para finalizar, a região. Né? E só uma a gente está observação, falando... Carol. Quando a gente fala também desse número de equipamentos, há sobreposição. Então, tem escola que tem tanto desktop quanto notebook. Então, não significa que uma coisa completa a outra, né? Exatamente. Eu falo assim, que acaba que os dados mostram realmente uma redução. Tipo, o percentual ali de computador de mesa vai caindo e o laptop vai subindo. Assim. Por isso mesmo que a gente tira a conclusão de que eles podem estar substituídos, apesar de ter, né, os dois tipos de dispositivos dentro da instituição. Mas vamos para a região, né, que foi o destaque da matéria. Existe uma diferença muito grande do norte com o restante do país. Em 2023, apenas 63% das escolas públicas do norte tinham internet. Esse número aumentou em relação a 2021, foi um avanço grande, ele considerável, 2020 55% apenas.
Mas, apesar do avanço, ainda é muito distante, é um abismo mesmo, como a gente colocou na matéria, em relação às outras regiões. Para a gente ter, a nível aí de comparação, as regiões sul e centro-oeste, que são as regiões com proporção maior de escolas públicas conectadas, elas já tinham mais de 97% das escolas com internet desde 2021. E agora, em 2023, chegaram a 98%, estão se aproximando aí de 99%, né, quase a totalidade das escolas. Então, é muito importante observar, e eu coloquei essa questão da região no nosso destaque, porque acompanhando como que é a política pública e como que é a regulação, é uma região que depende muito de alguns gargalos, né? É a obra das infovias, que depende para avançar, é como que vai se dar a conexão por satélite, né? E o Rafa até ontem sobre o GSAC, que foi aprovado no Comitê de Escolas Conectadas, como o programa para conectar escolas, né, via satélite, então fica também a dúvida, né, sobre se tem capacidade ou não. Eu até deixo para o Rafa comentar um pouco sobre isso. O que você acha, Rafa? Eu acho que, então, a questão do GESAC. O GESAC já é usado, né, para conectar escolas, e todo mundo que usa o GESAC, se você vai numa escola, fala que a conexão tem uma velocidade abaixo ali do que eles falam, de 20 megabits por segundo. Ela não é tão estável quanto se espera. E o GESAC hoje ele é usado, se não me engano, em mais ou menos 14 mil escolas. Pela reunião do ENEC, isso pode aumentar para 20 mil escolas. Então, vai aumentar a demanda em cima do satélite do SGDC, o Satélite Brasileiro de Comunicações. Então, é muito provável que, se for para manter essa meta de 20 megabits por segundo, de 1 megabit por segundo por aluno de conectividade, é muito provável que a Telebrás tenha que recorrer a outros satélites, a terceiros, e, enfim, para diversificar, porque é difícil considerar que o SGDC dê conta de atender esse aumento da demanda com a qualidade esperada de conectividade, mesmo com uma redução aí da conectividade, do conceito de conectividade significativa por satélite, para o caso do uso do satélite, né, Carol? Exatamente. Então, eu já até pontuei aqui os principais pontos, mas parece que quem tem novidades sobre educação, aí, considerando as políticas públicas para a educação, no FUST, que é aí o fundo mais esperado e concorrido, inclusive a gente tem muitas matérias sobre isso, sobre o quanto o FUST ganhou um protagonismo nas políticas de ampliação da internet nas escolas, e o Edu tem novidade, né, Edu? É isso mesmo, Carol. Complementando essa discussão sobre a conectividade nas escolas, essa semana, na segunda-feira, o novo secretário de Telecomunicações, Hermano Tercios, ele participou de um evento em Campinas, no interior de São Paulo, e em conversa com jornalistas, ele deixou claro que a prioridade da sua gestão é a conectividade nas escolas, dentro daqueles parâmetros de uso pedagógico, com amplitude de conexão. Como você bem explicou, Carol, não é só ter conectividade ali para uso administrativo, mas para os alunos, professores, para realmente fazer uso pedagógico da internet. É, Aí uma modalidade que a secretaria está apostando aí como forma de acelerar esses projetos de conectividade é uma alternativa do FUST, que seria por renúncia fiscal. Como que funcionaria? Em resumo, uma operadora ou provedor ficaria responsável por conectar a escola, mas para isso eu teria que apresentar um projeto ao governo. Esse projeto precisa ser avaliado e aprovado. Então, essa empresa ficaria responsável por conectar a escola, e com isso eu teria direito até 50% de renúncia fiscal do montante que tem que prover ao FUST ao longo do ano. Então, seria uma troca, teria uma contrapartida. Porém, esse projeto maior ainda precisa ser delineado pelo governo, então eles precisam pôr as regras direitinho no papel. A intenção do secretário é que isso saia esse ano, porque ele até deixou claro que, pelos números que eles têm, até a conectividade nas escolas precisa chegar a 138 mil escolas públicas até 2026. E até o momento, apenas 18 mil escolas estão devidamente conectadas. Então, ainda faltam cerca de 120 mil. Então, pelas contas deles, o governo precisaria conectar
200 escolas por dia útil até lá, até 2026. Então, vai ser um projeto aí bem complexo e eles precisam acelerar isso. E uma forma que eles veem é essa outra modalidade de uso do FUST, aí em parceria com operadoras e provedores, mas esse projeto ainda precisa estar bem escrito no papel e, como eu disse, tanto as operadoras vão precisar apresentar o projeto, ser avaliado por uma comissão, para que, de fato, se entenda que essa é a melhor forma de usar o recurso público e não de outra forma. Então, a gente deve acompanhar isso aí ao longo do ano, possivelmente essa nova modalidade do FUST, especificamente para conexão de escolas. Esse negócio aí já está atrasado, viu? Porque isso daí estava previsto na na nova lei do FUST. Eles tinham que regulamentar como é que seria o uso dessa isenção fiscal e passaram aí 2 anos e até agora nada. Então, o que a gente vê acontecendo? A gente vê acontecendo que os provedores regionais estão contratando os saldos, os recursos do FUST para levar conectividade para escolas e chegar em mais regiões nas áreas de atuação deles, mas as grandes operadoras que contribuem com grandes volumes para o FUST, eles querem realmente a isenção fiscal. Eles acham que é melhor do que sair pegando o dinheiro ali junto ao BNDES, ou pelo menos só usando recursos assim financiados. Então, realmente, o governo está demorando para liberar isso daí, porque são recursos que vão acelerar projetos, e eles querem, as grandes operadoras querem garantir essa isenção. É uma coisa que foi negociada na época da aprovação da nova lei do FUST, e até agora não foi implementada, né? Então, este ano era bom que já fosse logo no primeiro semestre, né? Está demorando demais, na minha opinião, assim, se me permite opinar. E já que a gente está falando de governo, vai acontecer o MWC lá em Barcelona, vai ter um fórum de governo. Hoje, o ministro Juscelino Juscelino Filho já soltou comunicado falando que ele vai lá para defender que exista o fair share, que as operadoras, que as big techs contribuam para os valores necessários à construção de infraestrutura de rede. Esse deve ser um tema importante no MWC. Edu, você escreveu a respeito do manifesto que foi assinado, inclusive, por operadoras brasileiras em torno disso. Fala um pouco mais. Exatamente, Rafa. Essa semana a gente teve um passo aí mais contundente nesse pedido pelo Fair Share. As operadoras brasileiras, claro, TIM, Vivo e Algar, assinam um manifesto da GSMA, que é a Associação Global das Operadoras. Operadoras latino-americanas e do Caribe também assinam esse manifesto, e elas deixam claro ali que elas clamam pelo Fair Share, de forma que as Big Techs, elas escrevem no texto, as Big Techs precisam contribuir com a expansão das redes de telecomunicações e ainda afirmam que essas empresas fizeram dinheiro em cima das redes de telecomunicações, enquanto que o setor de telecom não tem tido uma expansão de receitas como se esperava. No texto, as empresas também dizem que o futuro digital não é uma garantia, e que a necessidade de conectividade está sempre aumentando, então é uma demanda crescente, então os investimentos em redes são necessários e deixam claro que para elas isso não é uma obrigação apenas do setor de telecomunicações, então outros setores, principalmente aqueles que fazem negócios em cima das redes de telecomunicações, precisam contribuir e eles no texto deixam claro que as Big Techs precisam ter o seu papel nisso, dizem que precisam ser parte da solução para resolver esse problema e também pedem que os formuladores de políticas públicas comecem a levarem isso em conta. Esse é um tema que a gente deve ver mais no MWC 2024, o Telesíntese vai ter uma cobertura intensiva desse evento, mas também não deve ser a única coisa que a gente vai ver lá. Novas tecnologias, algumas coisas que se dizem assim que devem ter discussões ou algumas apresentações, são o 5.5G, que seria aí essa rede intermediária entre o 5G e o 6G, o uso da inteligência artificial no setor de telecomunicações, a alavancagem do FWA, que é ali o uso do 5G fixo, e também aplicações para B2B e para o entretenimento com redes 5G. Então, deve ter bastante coisa interessante vindo aí. Vai ser uma semana cheia, com muitas novidades e também com discussões muito importantes para o setor de telecomunicações,
mas, de fato, esse foi um grande passo aí, mais contundente que a gente vê nessa discussão de fair share, que a gente já está acompanhando aí há algum tempo, mas, bom, agora está formalizado esse pedido, né? É isso, Rafa. Então é isso, gente. Sextou, a gente falou pra caramba hoje. Semana também aconteceu muita coisa que exigiu uma explicação um pouco maior. Nem sei se eu consigo explicar direito toda a situação. Mas, enfim, a gente volta semana que vem. A Miriam aqui não está lá em Barcelona. Ela vai trazer ao longo da semana alguns vídeos também nas nossas redes sociais e a cobertura também do MWC. A gente também vai conferir remotamente aqui as palestras e trazer um pouco das principais discussões que estão acontecendo lá. Então, todos fiquem ligados. Voltamos sexta-feira com esse TV Síntese semanal e até lá. Bom fim de semana. Falou, Edu, falou, Carol. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente.